Olá, hoje nós vamos falar, muito boa tarde para todos, nós estamos aqui com Vanderlei Chiarelli, um dos sócios da Contep Contabilidade, né? Hoje o nosso assunto é falar sobre um pouquinho dos mundos dos negócios, o que é um serviço de contabilidade, nesse mundo que a gente hoje, o pequeno empresário, o grande empreendedor, enfim, para todos, né? A gente tem uma carga de impostos muito grande. Então, para falar um pouquinho sobre esse universo, nós estamos aqui com o Vanderlei. Vanderlei, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E eu queria um pouquinho que você falasse para o nosso internauta, para os seguidores da fanpage do Diário no Facebook, né? Hoje nós temos mais de 300 mil seguidores, né? Falar um pouquinho do seu trabalho, como é que funciona, qual é o trabalho de um contador, o que é um escritório de contabilidade, a importância de um escritório de contabilidade para um empresário, para um comerciante. O escritório de contabilidade, o contador, o empresário contábil, na verdade ele deveria atuar mais em prol do empresário que lhe paga o honorário, tá? Orientando sobre os índices da sua empresa, índice de inadimplência, se está comprando muito ou vendendo muito, se o preço de custo está certo ou não. Só que com o tempo, no Brasil, o contador virou assim uma espécie de funcionário do governo. Ele não faz outra coisa, o contador atual, o escritório de contabilidade, a não ser cuidar de prestar informações do governo e apurar impostos para que o contribuinte pague ao governo. Então, aquele romantismo da profissão contábil, que seria o gostoso do contador, que é isso que acontece em outros países, né? Em países como os Estados Unidos, o empresário não senta, não vai a lugar nenhum, num banco, em outra empresa, sem levar o contador do lado. Aqui não, o contador tem outro papel, ele é um darfeiro, ele é o cara que cuida de toda a burocracia criada pelo governo, escrituração, prestação de informações e apurar os impostos. Isso passou a ser, então, a principal função do contador. Função essa que se tornou importante, dado a complexidade do negócio e as multas que advêm daí se você não fizer a coisa certa. Não, eu mesmo só fui ter noção dessa complexidade quando eu abri uma empresa. Quando eu abri uma empresa, eu comecei a ver uma infinidade de impostos, de tributos que eu era obrigado a pagar, PIS, COFINS, DARF, e que se não fosse o auxílio de um escritório de contabilidade, eu nunca ia estar regularizado, né? Porque são muitos os impostos que se paga, né? São muitos, cada tipo de empresa tem um tipo de imposto, não é uma tarefa fácil para o leigo, para o empresário, que às vezes ele entende do ramo dele, de restaurante, de confecção, ter que entender também disso aí, né? As próprias escolas da formação das pessoas, nas mais diversas profissões, engenheiro, jornalista, não tem uma aula de contabilidade, de tributação no Brasil. Então é uma parafernália grande de impostos que requer realmente a presença do contador. E esse contador também, ele adquire todo esse conhecimento. Você veja bem, você procura um escritório hoje,
Nossa, mas como que dá conta de tudo isso? É os anos. Você vê lá na Contep, por exemplo, o escritório tem 44 anos e eu estou lá há 38 anos. Então é 38 anos lidando com isso, então a gente né? tem um know-how dessa experiência, desse assunto aí. Na verdade, inclusive você que está nos ouvindo agora, nos vendo aí pelo Facebook do Diário, né? Você sabe o que é a diferença entre MEI, EI, ME? São tantas as siglas. Vanderlei, você poderia explicar, inclusive, a importância dessas siglas? Porque é importante que o nosso internauta saiba que essa expertise, esse know-how que eles têm, isso pode auxiliá-lo na abertura de um negócio. Ele pode te dar informações valiosas para que você abra o seu negócio de uma forma que pague menos impostos, né? É experiência. Explica para o nosso internauta aí o que é MEI, o que é EI, ME, porque é tantas siglas que a gente que é leigo, um cidadão comum, a gente fica perdido. Vou tentar pelo menos dar uma noção. A coisa é tão complexa que até eu tenho que dar uma olhadinha aqui. Primeiro vamos falar do tipo jurídico da sociedade que você quer abrir. Aí ele pode ser o tipo societário juridicamente falando, né? Não estou falando de tributário ainda. Então, juridicamente, ele pode ser um microempreendedor, um empreendedor individual, que é essa que mais tem hoje, é o empreendedor individual, depois que criaram essa figura recentemente. Aí tem o EIRELI, que também é uma figura nova, que é o empresário individual com responsabilidade limitada. Porque se você abrir uma firma individual sem ser EIRELI, não há limite para responder pela sociedade. Ou seja, o que você fizer de errado na sua empresa, uma empresa individual, os seus bens particulares irão responder totalmente pelos negócios errados da empresa, para quem você ficou devendo, o imposto que você não pagou e etc. Ou seja, o seu patrimônio entra para cobrir... Responde pelos negócios. Se você abrir uma EIRELI, já há uma limitação. Essa figura do EIRELI, então você responde até o limite do capital social, que é o capital que você registrou. Então você abriu com um capital de 100 mil, você responde pelos negócios da empresa até esse limite de 100 mil, que é por isso que você colocou esse limite, esse capital. E tem também a figura da limitada, que também é sociedade por cota de responsabilidade limitada, tá? Que também é limitada, a sua responsabilidade é limitada ao capital, aí no caso de sociedade, ao capital que os sócios colocaram no negócio. Você não pode doar para pôr no negócio da empresa, perder mais do que você colocou naquele negócio. Entendi. E a figura da SA, que é mais complexa um pouco, que é a né? sociedade que anônima. É a sociedade anônima. Aí já é para grandes empresas, foge um pouquinho do nosso universo, perfil. Nosso perfil. Hoje, para um pequeno empreendedor, né? Por exemplo, hoje a gente está num momento meio que recessivo, ainda voltando de um cenário recessivo, ainda existem muitas pessoas desempregadas e por conta dessa situação, muitas pessoas estão partindo para a iniciativa própria. Aí o ideal é o MEI? Não é isso que enquadra. O MEI, quem define se ele vai ser MEI, microempresa, ou lucro presumido, ou lucro real, é o faturamento dele e a margem de lucro que ele vai ter no negócio. Então o MEI, por exemplo, esse ano agora é até 86 mil de faturamento anual. Faturamento bruto, né? Faturamento bruto anual. Então se você vai ter um negócio para faturar até 86 mil, acho que é esse mesmo número, 86 mil, você abre um MEI. Agora se é para faturar até 4 milhões e 400, aí você já abre uma microempresa e se enquadra no Simples. Fora disso aí, acima desse valor, estou falando em regras gerais, porque há muitas variáveis disso aí. Por isso que tem que ter a figura do contador. Ele que vai te explicar cada detalhe de cada uma. Acima disso, você tem a opção do lucro presumido ou lucro real. Então não se confunda tipo jurídico, que é o que eu falei, MEI, EIRELI, limitada, SA, com regime de tributação. Ah, tá certo. Tá? Você pode ser uma SA e ter um faturamento de microempresa, entendeu?
Você pode ser uma firma que fatura acima de 4.800.000, ser uma sociedade limitada e, no entanto, compensa você pagar o imposto pelo lucro presumido. Complexo, né? É complexo. É complexo. Então, isso a gente tritura, você vai ser esclarecido, não necessariamente num escritório, mas com um contador, tá? O que acontece hoje é que você ter um contador, esse é o outro ponto importante. Por que um escritório de contabilidade? Pela diversidade de profissional que você encontra no escritório de contabilidade. Você tem lá um cara que entende de FIM social, um cara que entende de PIS, um cara que entende de CM, um cara que entende de PI, que são vários... Tem um jurídico também para tem um jurídico também. Então, se você for partir para ter uma contabilidade própria, você vai ter que ter um tamanho tal para adquirir nesse profissional de contabilidade todos esses conhecimentos acumulados num cara só. Não, isso que você está falando, Vanderlei, eu senti na pele. Quando eu abri uma empresa, logo quando eu vim para Rio Preto, e comecei a ver a complexidade de impostos, de taxas que eram para ser pagas, até também folha de pagamento, o controle da folha de pagamento, eu vi que eu precisava desse auxílio, que eu não ia conseguir, tamanha complexidade, tocar um negócio dentro da legalidade se não tivesse um apoio de um escritório de contabilidade, né? E falando disso também, eu soube que vocês, o escritório, a Contep Contabilidade, agora ela conquistou o ISO 9001, é isso? Isso, conquistamos agora em março desse ano, é certificado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, é todo um processo, né? Nós demoramos 2 anos para adequar todos os processos dentro do escritório. Processos são linha de trabalho, fluxo de documentos, tudo mapeado, por onde cada coisa circula, o que cada funcionário faz, qual a função de cada um. Então isso nós adquirimos, nós formalizamos tudo isso aí, colocamos no papel. Seria criar uma estrutura organizacional dentro do padrão. Dentro do padrão. Organizando todos os processos. Todos os processos. E um detalhe interessante, quando a gente decidiu, eu sempre tive esse sonho, né? Um dia eu quero ter um ISO 9000, porque... Que é um atestado de qualidade, é um atestado de qualidade. Eu quero ter esse atestado de qualidade para o meu escritório. Mas era assim uma espécie de hobby, um luxo. Meio utópico, né? Meio utópico aquele negócio, né? E no fim a gente conquistou. E mais interessante do que ter o ISO por fim de mercado, para fim de status, foi o ganho de produtividade que nós tivemos com o mapeamento dos processos dentro da empresa. Agilidade também, Agilidade, né? O mapeamento dos processos é uma coisa que funcionou mesmo, entendeu? É o governo que dá esse certificado? Quem é que audita isso? Eu sou um leigo do assunto, por isso que estamos falando com um especialista, né? Tá. Em ISO, a gente adquiriu o ISO, mas quem atesta não é bem o governo, é uma entidade como o SEBRAE, é um órgão ligado ao governo, porque tem que ter... Ele que dá o certificado. Ele que dá o certificado. Eles vão até o seu escritório? Vai no escritório, depois que você acha que está tudo pronto, funcionando, você chama ele no escritório, ou vem um auditor, né, um consultor, e faz uma varredura no escritório e vê se as coisas funcionam como eu disse que ia funcionar. Até a gente tem foto aí, né, de quando vocês, o senhor e o seu sócio, receberam o ISO, isso aí né? A foto do nosso certificado. A gente exibe isso aí com muito orgulho hoje. Lógico, porque é um atestado de qualidade, é um atestado de funcionalidade, que as coisas funcionam dentro de uma rapidez por conta da organização, né? É um troço que eu recomendo para outros profissionais de contabilidade, para outros escritórios. Conseguiu ISO só por status, isso aí... Não, isso aí gera mercado, gera lucro. É uma coisa que eu recomendo para os meus colegas. Outra dúvida, Vanderlei, acho que essa dúvida todo mundo que está aí seguindo a gente aí do outro lado aí, pelo Facebook, seja pelo computador ou pelo celular, deve ter também. Escritório de contabilidade é só para empresas grandes ou pequenas empresas? Custa muito? Isso é acessível para todos os empreendedores, aqueles pequenos empresários? Como é que funciona isso?
Não, é acessível, o escritório ele faz todo tipo de empresa. Ele tem capacidade. Independente do tamanho da empresa. Há um tamanho, há um porte de empresa que não vai funcionar mais ser fora da empresa. Então aí talvez seja a hora de pensar num contador próprio. Tá? Mas enquanto estiver funcionando terceirizado, ele é mais barato, financeiramente falando, para os cofres da empresa do que ter um contador. Porque não é só o contador próprio. É o contador, é o auxiliar A, auxiliar B, o auxiliar C. É toda uma estrutura que ele tem que levar para dentro da empresa dele. E na verdade, eu, como já passei por essa experiência, a vantagem de você ter um escritório de contabilidade é que toda essa parte burocrática, essa parte de impostos, de taxas que a gente é obrigado a pagar, folha de pagamento, isso a gente acaba terceirizando para contabilidade. E você pode focar naquilo que realmente é o coração do seu negócio, naquilo que você, o empresário, tem a expertise, né? Dá esse know-how para quem, dá essa experiência para quem tem o know-how, que tem uma parte extremamente burocrática, a gente se perde nos números, né? Essa parte de taxas, DARF, COFINS, PIS, é uma coisa louca, né? Não é querendo vender dificuldade para colher facilidade, mas realmente é complicado. É complicado. É complicado. É uma tarefa que existe uma especialização, uma afinidade, uma linguagem com aquilo que... Outra coisa, né? O E-Social, ele vai ser obrigatório a partir de julho agora, mês que vem, o E-Social vai ser obrigatório a partir de julho para todas as empresas. Você que está do outro lado, que tem um negócio, você está sabendo disso? Você sabe o que é E-Social? Vanderlei, explica aí para o nosso internauta o que é isso. Vou explicar. Na verdade, o E-Social ele já está valendo para as grandes empresas, as empresas que faturam acima de 78 milhões por ano. Então, o E-Social é para aquelas empresas que têm um faturamento bruto anual acima de 78 milhões. Que já estão no E-Social. Já estão lá. Agora, em julho, o mês que vem, vai ser para todo mundo. Então, recapitulando, pelo que o Vanderlei está explicando aqui para mim, eu sou um leigo, né? Todo mundo já participava do E-Social desde que tinha um faturamento anual de 78 milhões. E o Vanderlei está nos informando agora que esse teto acabou. Agora o E-Social vale para todos, independente do faturamento. Independente do faturamento. Nós tivemos, inclusive, uma informação ontem, que eles iam fazer ontem, hoje circulou, mas não nada oficial ainda, que eles iam, por reivindicação do sindicato dos contadores, iam dar uma escalonada disso, ia deixar para janeiro de 19 as empresas que faturam menos de 4 milhões e 800 ano. Mas a gente não tem essa informação ainda oficial. Então, até então, a partir de julho, está valendo para todo mundo. O Vanderlei, o E-Social é uma taxa, é um novo imposto? Não, ele não é um novo imposto. O que seria o E-Social? O E-Social, na verdade, ele faz parte do Sistema Público de Escrituração Fiscal Digital, que é o SPED. Quando que começou o SPED? Começou lá quando fez a nota fiscal eletrônica. Lembra que tinha aquela nota manual e hoje é tudo nota eletrônica? Pela internet. Foi aí que começou. Aí foi evoluindo esse SPED. Veio a AFD, Contribuições, PIS e COFINS, a Escrituração Contábil Digital. Por exemplo, nesse SPED ECD, antigamente você mandava para a Receita Federal uma declaração de imposto de renda à pessoa jurídica, que era um resumo daquilo que aconteceu com você no ano. Nesse ECD agora, as empresas não mandam mais uma declaração. Mandam ainda a declaração, que é algo que eles falaram que ia abolir, mas continuam pedindo. Você manda tudo o que aconteceu pela empresa. Comprou um parafuso? Informa a Receita Federal. Comprou um caminhão? Informa a Receita Federal. Nota, valor por valor, vai tudo para a Receita Federal, digitalmente. Entendi. Tá? Então, hoje tudo... Aquilo que você tinha que... eu entreguei um resumo que você poderia, talvez, dar algum jeitinho brasileiro. Não tem mais jeitinho. Entendeu? Hoje é tudo contabilizado. Tudo contabilizado e tudo é informado à Receita Federal. Quase em tempo real, que é tudo pela internet, Tudo pela internet. Então você entrega tudo que acontece na vida da empresa.
Nós tivemos, por exemplo, uma fiscalização numa empresa, numa microempresa. Até a gente estranhou no começo, foi uma fiscalização numa microempresa federal, numa empresa normal. Aí levamos lá os documentos, só você me traga a contabilidade, os extratos bancários. Aí nós levamos lá a contabilidade e a conta bancária da empresa. O fiscal virou, tá tudo certo, agora eu quero a conta bancária no banco tal, a conta que você não me trouxe, que você não contabiliza, a conta bancária no outro banco tal, em nome do sócio tal, Nossa, a outra conta bancária... É um cruzamento de dados que eles sabem tudo, então, né? Não tinha saída. Não tinha saída. Entendeu? Entendi. Numa empresa maior, nós tivemos uma fiscalização, deu um alto lá, só para você entender, de coisa de 2 milhões. A empresa já é de porte, entendeu? Fomos lá com o dono, reclamar com o fiscal, faça algo mais acessível, né, que a gente possa pagar. Ó, eu sei que você fatura tanto por mês, você tira nota só de tanto. Eu sei que os teus empregados estão registrados numa microempresa para não pagar NPS. Tudo. Vocês estão ouvindo o que ele está falando? Hoje há um cruzamento de dados que possibilita a Receita Federal ter acesso a todas as informações da sua empresa. Portanto, mais do que nunca, você precisa ter organização, você precisa ter o suporte, o apoio de quem é da área, de quem tem experiência e know-how para isso. Por isso que a gente está falando aqui com o pessoal da Contep Contabilidade, porque a gente recomenda todo empresário, pequeno empreendedor, para você começar o seu negócio sem atropelo, sem problemas com o governo, é preciso ter um escritório de contabilidade para te dar esse auxílio, né? Tanto no pagamento de impostos, controle, organização de folha de pagamento, enfim, o seu negócio, para ficar dentro da legalidade, para que você não tenha problemas no futuro, você precisa de um escritório de contabilidade. Ô Vanderlei, você poderia dar o telefone da Contep para as pessoas que estão nos ouvindo, para quem tiver interesse, quiser entrar em contato com a sua empresa? Vale ressaltar que em São José do Rio Preto nós temos vários escritórios tradicionais que podem orientar os mais diversos contribuintes. A Contep Contabilidade fica na Coronel Spínola 3769, o telefone 21 39 6600. Tá. Olha, eu agradeço a participação do Vanderlei aqui, Vanderlei Chiarelli, um dos sócios da Contep Contabilidade. Vanderlei, muito obrigado por você ter participado da nossa live aqui do Diário da Região, viu? Tá bom, obrigado.